fechar os seus olhos para falarmos com o Senhor. Deus Santo e Poderoso, reunidos no Teu nome, viemos aqui para Te adorar. Viemos aqui, Senhor, porque entendemos que os nossos corações são imperfeitos e incertos, mas o Senhor é o Deus de toda a perfeição. Então, Senhor, venha ao nosso encontro, sopra com Teu Espírito sobre nós, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, Senhor, e entra com o Teu Santo Espírito trazendo vida, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se olharmos para a realidade de muitas igrejas hoje, vamos encontrar sim, muitos templos bonitos por aí, templos lindos, templos históricos, templos que fizeram seu grande empenho nas regiões onde eles existem. Vemos também programações variadas, agendas cheias e até estatísticas que impressionam. Pessoas reunidas, mobilizar gente, muita gente para eventos. Mas será que tudo isso tem se traduzido em impacto real na comunidade? Será que as pessoas ao redor realmente têm a sua vida transformada porque tem uma igreja naquele lugar? Quantas vezes entramos em uma igreja com uma liturgia assim, bem ensaiada, uma equipe de louvor bem afinada, cadeiras e bancos alinhados e super confortáveis, porém com falta do que é essencial, a presença transformadora do Espírito Santo de Deus. Vemos até mesmo igrejas que funcionam como clubes sociais e por isso conseguem com muita facilidade mobilizar multidões, mas não vivem como comunidades missionais, onde há eventos, mas não há discipulado, onde há organização, mas não há vida abundante. Se você visita as redes sociais, até mesmo de igrejas irmãs, perto de nós, vemos fotos de templos cheios, parecendo que a igreja está cheia de vida, eventos lotados, pregação motivadora, pregação inspiradora, pregação de sucesso, mas completamente pobre e vazia de palavra de Deus, pobre de Bíblia. E, portanto, se está pobre de Bíblia, vazia do poder e autoridade dos céus. Foi exatamente sobre isso que conversamos no núcleo na nossa última quarta-feira. Igrejas que até existem na geografia da cidade, mas igrejas que a cidade nem sentiria falta se fechasse. Tinha uma igreja naquela rua. Quantas vezes já ouvi referência desse tipo? Igrejas que não dialogam com o sofrimento ao seu redor. Igrejas que não curam feridas, que não anunciam a verdadeira esperança. E isso não é apenas um problema de outras igrejas. É um alerta para toda a igreja de Cristo espalhada na face da terra. Ou seja, é um alerta para mim, é um alerta para você, é um alerta para nós. Ezequiel, séculos atrás, foi levado por Deus a um vale cheio de ossos secos, uma imagem dura, mas totalmente real. Ossos que antes eram soldados, pais, mães, famílias, mas agora são apenas ossos espalhados, sem vida, sem futuro, sem opção. Situação tenebrosa, situação sem qualquer esperança. Era esse vale bizarro e assustador que representava a condição espiritual da nação Israel. Mas ficaria cômodo se a gente só olhasse para esse texto, pensar naquele momento específico, tentar ficar mais perto da base para ver se dá menos falha. Seria cômodo a gente só olhar para aquele momento de Israel e dizer que foi de fato uma coisa lá, que esse texto só é um reflexo do Israel daqueles tempos, bem pontual, ou ainda como um exemplo dessas comunidades que a gente falou, que são coach, que são teologia da prosperidade, que é teologia disso, teologia daquilo, que a gente sabe que está errado.
Só que o que o texto está falando não é sobre isso. O texto não está falando de outras nações. O texto está falando de povo de Deus. Esse é o retrato do povo de Deus. E eu espero que você entenda que isso, meu irmão, minha irmã, inclui a mim, inclui a você. Mas graças a Deus esse alerta não é para condenação, é um alerta com um propósito. Então Deus faz a gloriosa e controversa pergunta: Filho do homem, poderão reviver esses ossos? Essa é a mesma pergunta que ecoa aqui para nós nessa manhã. Será que há esperança para igrejas vazias, para corações desanimados? Será que há vida onde tudo parece seco, impossível de germinar? Será que existe esperança para mim, para você? É aqui que o texto nos conduz. Deus traz vida onde só há morte, esperança onde só há sobra das cinzas, e um exército da fé, onde só haviam ossos espalhados. Abra sua Bíblia, Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 até o versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: A mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu espírito ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado a outro entre eles, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele disse: E diga-lhe, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim, muito obrigado, lindeza. Assim diz o Senhor soberano a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chacoalhar, de forma que os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe que assim diz o Senhor, o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são todos os israelitas. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e a nossa esperança se desvaneceu. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes que assim diz o Senhor soberano: ó meu povo, vou abrir os meus túmulos e fazê-los sair, os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz, declara o Senhor. Esse texto, ele é de arrepiar. Que texto extraordinário, irmãos. Ao ouvir essas palavras, quase que eu consigo imaginar, enxergar o cenário que Ezequiel está descrevendo aqui. Um vale completamente repleto, cheio de ossos, espalhados, secos, sem nenhuma chance de vida. Essa é a imagem que Deus para revelar a conta do seu povo.
Eu acho que não adianta ficar trocando, não. A gente vai ter que trocar a base aí de posição. A gente à noite volta com a base aqui para frente. Essa é a imagem que Deus escolheu para revelar a condição do povo de Israel daqueles dias. Imagem muito parecida ao que vemos em nossos arraiais em tempos atuais. Esse não é apenas um retrato de morte física, mas da morte espiritual, da falta de esperança, da ausência do sopro divino dentro daqueles corações. Deus tem nos conduzido a contemplar a difícil realidade da fé cristã no Brasil. Gente, o que foi essa papagaiada por conta do pastor Silas ter sido arrolado, né? Na possibilidade de não sei o quê. Parece que a igreja toda é altamente corrupta por conta disso. Não sei o que vai se desdobrar da vida desse homem, mas isso nunca pode ser transmitido para a imagem de Jesus. Ossos secos e arrogantes, pedaços de grandes episódios passados, resquícios de uma história de Israel que tinha sido gloriosa, porque aqueles ossos eram ossos resultado de uma grande batalha. Então nos deparamos com a inimaginável questão que Deus joga no peito do profeta. Deus levou o profeta, Deus mostrou para o profeta, e quando o profeta está angustiado, olhando para tudo aquilo, Deus tem um jeito especial de tratar, né? Vira para o profeta e diz: filho do homem, poderão reviver esses ossos? E é claro que a resposta do profeta é maravilhosa, só tu o sabes. Mas quando eu olho para o vale de ossos secos, quando você olha para situações que a gente não vê esperança nenhuma, pelo contrário, a gente só vê morte, só vê desesperança, a resposta do nosso coração é óbvia. Qual é a resposta do nosso coração? Não tem absolutamente nada que possa ser feito para esses ossos ganharem vida. Você consegue imaginar o profeta catando os pedaços de osso ali, sentando com uma cola super bonder, tentando colar os pedacinhos para fazer ter vida de novo? Consegue imaginar uma coisa bizarra dessa? Pois é exatamente isso que significa quando pensamos que a restauração do povo de Deus deve estar baseada em estratégias pessoais particulares, baseada em gestão organizacional ou qualquer outro recurso especial recente do tempo presente. Não que essas coisas não possam ser úteis para nós e até nos ajudar de alguma forma na dinâmica da igreja, mas não são elas e nem nunca serão elas que terão poder para dar vida a nada e a ninguém. Sem o Espírito, tudo continua como um amontoado de ossos. Filho do homem, poderão reviver esses ossos? Que essa pergunta siga reverberando em nossos corações essa manhã, aqui e agora, em nossas vidas, na nossa igreja e na nossa semana todinha. Com isso em mente, te convido a se preparar para tomar nota das nossos temas e dos nossos pontos. Tema da nossa pregação dessa manhã é: organizados, mas ainda sem vida. A igreja carente do Espírito da vida. Que pedrada. Que pedrada. Organizados, mas ainda sem vida. A igreja carente do Espírito da vida. Esse tema é valioso, irmãos, porque não é apenas um monte de ossos que representa a morte nesse texto, não. Às vezes a gente faz recortes do que a Bíblia está apresentando, né? Porque mesmo tudo bonitinho e organizado, sem o sopro divino, continuavam mortos. Seria apenas uma espécie de monstro remendado. Não sei se você conhece aquele conto do Dr. Frankenstein, no famoso romance, né? Que também é chamado de Prometeu Moderno, lá de 1818. Realmente, eu sei, talvez como eu, antes de ler ou antes de pesquisar, achava que Frankenstein era o monstro, mas Frankenstein é o cientista. Nesse conto, a gente é apresentado ao Dr. Victor Frankenstein, um jovem estudante de ciências naturais, obcecado pela ideia de criar vida artificial.
Ele queria poder dizer que ele criou vida. E o monstro é a criatura criada por ele, feita a partir de várias partes, de vários diferentes corpos humanos, e animada por um processo misterioso de eletricidade. Povo de Deus, enquanto ossos amontoados significava uma pilha de morte. Isso significa que partes remendadas são nada mais, nada menos como um monstro Frankenstein remendado. Também continua sendo, isso significa que também continua sendo uma monstruosa junção incompleta de corpos imperfeitos e que não se comunicam bem e que não vivem bem juntos. Ou seja, mais comunidades que parecem ter vida, mas seguem existindo mortas. Não são seres vivos. Então precisamos avaliar cada um desses aspectos propostos nessa passagem para mapear não só a nossa igreja, irmãos. Quando a gente fala igreja, às vezes o nosso pensamento fica muito pequeno e muito localizado, mas não só para pensar a nossa igreja, pensar os nossos corações como servos de Deus, igreja do Senhor, trabalhando em prol do reino. Para verdadeiramente, irmãos, experimentarmos a vivificação plena que o sopro divino traz. Então vamos ao primeiro ponto, uma coisa de cada vez. Ponto 1, anota aí para a gente conversar na quarta-feira. Ponto 1, ossos secos representam a morte espiritual do povo. Ossos secos representam a morte espiritual do povo. E aqui a gente vai encontrar o recorte perfeito dos 3 primeiros versículos desse capítulo. Ezequiel é conduzido pelo Espírito a um vale cheio de ossos. Não era apenas um cemitério qualquer, era um campo de batalha antigo, como a gente falou, sinal de uma derrota terrível que tinha acontecido lá. O profeta destaca que esses ossos ainda estavam não secos, não eram ossos que caíram lá ontem, é algo que já estava lá abandonado há muito tempo, eles estavam sequíssimos, como está escrito no versículo 2. O hebraico desse texto ainda reforça a ideia de vida drenada há muito tempo. Não havia mais qualquer resquício de carne, nem qualquer possibilidade natural de restauração daquele grupo. Essa é a imagem que Deus vai trazer para falar do seu povo. Um povo que não tinha nenhuma chance. A mesma expressão de desânimo aparece na fala do povo, quando a gente avança um pouquinho e chega no versículo 11, quando o povo diz: nossos ossos se secaram e a nossa esperança pereceu. Aqui, o exílio não é apenas uma questão política, não. A gente está falando de uma morte, de uma cisão que houve entre vida e morte, e que o povo se percebe morto. Eles haviam se tornado uma comunidade religiosa assim organizada, com memórias de glórias passadas. Poxa, eles podiam cantar salmos de Moisés, grandes conquistas do rei Davi, mas sem nenhuma vitalidade presente. Tema que nos convida a refletir sobre a secura espiritual, sobre as vaidades da vida. O quadro dos ossos secos é uma outra forma de Deus nos mostrar o que os livros sapienciais, ou seja, Salmos, Provérbios e Eclesiastes, já tinham nos mostrado. Uma vida vivida apenas regida por vaidades se torna uma vida infrutífera, é uma vida de morte. Salomão, em Eclesiastes, repete como refrão diversas vezes: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Todo o livro de Eclesiastes discorre sobre como corremos atrás de trabalho, conquistas, bens, reconhecimento, mas no fim, se não houver vida de Deus dentro de mim, dentro de você, tudo passa como vento, tudo se desfaz. Então, aplicando esses alertas combinados do autor de Eclesiastes e também do que a gente está exposto aqui nesse trecho de Ezequiel, podemos afirmar que até mesmo práticas religiosas podem se tornar vaidades, quando são vividas sem sopro do Espírito. É só vaidade. E isso significa que igrejas podem estar cheias de movimento, mas ocas de presença do céu. É nesse ponto que o diagnóstico do texto se aplica a todos nós como igreja de Cristo. Quantas vezes nos vemos vivos por fora,
sorrindo por fora, mostrando que está tudo bem por fora, mas do lado de dentro a gente está morto, caminhando sem nenhuma vontade nem de viver. Quantas vezes nos apoiamos em estratégias, programas, estruturas, quando a fonte de vida deveria ser o próprio Deus? Quantas vezes, irmãos, somos dominados por tantos outros sentimentos, desespero, raiva, frustração, e Deus nem é considerado no processo. Isso é o mesmo que vivermos a morte, mas ainda em vida. É vivermos como vale de ossos, morte que se desdobra em diversos outros males na nossa vida. É interessante compreendermos que esse vale não representa apenas a condição espiritual daquele povo de Israel. Ele também reflete a condição humana universal. Quantos vivem hoje como se estivessem mortos? Depressão que rouba a esperança e não dá motivo nenhum. Meu irmão, não sei se você já conheceu alguém realmente, não estou dizendo alguém que diz que está com depressão, estou falando alguém com depressão, que não consegue encontrar esperança na vida. Pessoas vivendo um isolamento mas tão cruel, que Covid-19 já acabou, aquele isolamento bizarro já acabou e a pessoa não consegue se reconectar a mais ninguém. Vínculos completamente destruídos. Ansiedade que sufoca o futuro, a pessoa não consegue pensar em mais nada que vem pela frente. Abandono e solidão que levam ao completo desespero. Estamos caminhando para o fim do mês de agosto, irmãos, e glória a Deus, mais um mês está chegando ao fim. Nenhum amém? Está chegando agosto ao fim, sobrevivemos mais um mês, para a glória de Deus. Isso significa que em breve estaremos no mês de setembro, o que nos lembra Setembro Amarelo, onde temos oportunidade e urgência de falarmos sobre a prevenção ao suicídio. Esse é o claro sinal de que pessoas ao nosso redor continuam carregando a sensação de que seus ossos secaram. Nada mais vale a pena. Nada mais pode ser feito. Não há mais qualquer saída possível diante de si. E o pior é percebermos que, como igreja, muitas vezes, irmãos, nós temos falhado em anunciar que há vida em Cristo para quem se sente sem futuro. Muitas vezes, nós somos os porta-vozes de dizer, realmente, no seu caso, não tem mais nada a se fazer. Mas refletir sobre toda a carga desse texto de Ezequiel nos remete à compreensão de que a secura não é apenas pessoal, mas ela é também coletiva. Por isso que um sente essa ausência e o outro não tem nada para oferecer. Igrejas podem ser como esses ossos, uma liturgia impecável, mas sem lágrimas de arrependimento. A gente consegue ter a coragem de falar de pecado, com a vida lotada de pecado, sem ser impactado pela mensagem. Estruturas firmes, mas sem sopro do Espírito. Memórias de um passado glorioso e espetacular, e a gente falava também disso na quarta-feira. Mas em meio a um presente sofrido, doloroso, infrutífero. Paulo descreve essa condição quando ele escreve lá aos Efésios capítulo 2, versículo 1, dizendo: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E a morte espiritual tem exatamente esse efeito na nossa vida. Faz andar, falar, trabalhar e até cantar, mas sem vida verdadeira. Tudo é mera ilusão. Tudo é só para os outros verem. De maneira que muitas vezes nos tornamos mortos guiando outros mortos. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15, Jesus denuncia os fariseus chamando eles de guias cegos, ou seja, mortos espirituais conduzindo outros mortos espirituais. É o que muitas vezes acontece conosco, irmãos. Não pregamos mais para ninguém. Para ninguém, passa a semana inteira e a gente não fala para ninguém sobre Jesus. A gente reclama do presidente, reclama da situação financeira do país, reclama do Trump, reclama de tretas na internet, mas não pregamos, não testemunhamos, não compartilhamos esperança, não nos importamos nem com a eternidade da nossa própria alma. O que dirá com o que realmente está acontecendo na vida dos outros? A vida sem o sopro
do espírito é uma vida estéril, é uma vida inútil, como vimos há alguns domingos passados. Um vale de ossos secos é uma metáfora dura, mas completamente honesta e real, pois representa pessoas e igrejas que vivem apenas como resultado do que já se passou. Quantas vezes, irmãos, conheci pessoas com idade mais avançada, que foram homens e mulheres de Deus assim ímpar, mas quando você conversa, a pessoa diz: eu já dei minha contribuição, eu já fiz tudo que estava ao meu alcance já. Deus, e ainda põe Deus no meio, né? Deus sabe que eu já fiz tudo, já dei tudo, agora já paguei minha conta. Não é assim que funciona. Isso só mostra que a gente continua vivendo baseado em estrutura. E mais do que isso, estruturas externas, sem carregar a verdadeira vida no interior. Organizados sim, mas vazios de sentido, secos, estéreis. Cansa na própria força, irmãos. A gente sempre vai cansar. Perceba, Ezequiel não foi colocado para pregar num palácio, não. Ele é levado para um cemitério. Isso revela que Deus não nos chama a fugir da realidade seca que está diante de nós. Ele nos convida e Ele até nos leva para o meio dela, para lá Ele manifestar o poder dEle. Mas quando Ele faz isso, não é com o intuito nunca de torturar e oprimir o seu povo, dizendo: aí, ó, tá vendo? Vocês estão mortos? Então é isso aí, ó. Continua morto aí. Por isso, é nessa condição que Deus repete a pergunta: poderão reviver esses ossos? Essa é uma provocação que expõe a nossa incapacidade, irmãos, e aponta sim para a soberania divina. Por nós mesmos não tem jeito e nunca vai ter. Profeta nenhum, pastor nenhum, liderança nenhuma jamais será capaz de reverter tal realidade. Mas pela palavra de Deus e pelo agir do Espírito Santo, aí sim tem esperança. Nenhum estágio de morte, nenhum estágio de degradação é inacessível ou intransformável, não sei nem se essa palavra existe, pelo poder de Deus. Deus tem poder para transformar, e isso nos apresenta esperança em meio a qualquer desespero que vier, qualquer situação que vier. Deus tem poder para reverter. Esse texto é resposta direta ao lamento do povo do versículo 11, quando diziam: estamos cortados. Deus responde: abrirei vossos túmulos e vos farei subir. Ou seja, continua tendo esperança, mesmo quando a gente não tem nada no que se agarrar. Esse vale é o retrato de uma geração que vive em busca de sentido, mas sem nenhum sopro do Espírito Santo. É também um retrato de igrejas que, mesmo organizadas, se esqueceram de que a vida não vem de estratégias humanas, mas do próprio Espírito Santo. Então a gente tem que responder, porque a pergunta do Espírito repetiu diante de nós: onde temos buscado vida? Nossas agendas, nossos ministérios, nossas atividades têm nos feito mais homens e mulheres organizadinhos, arrumadinhos? Mas será que de fato estamos cheios do Espírito? Será que nossa fé não se tornou apenas mais um ritual social, algo bonito por fora, mas completamente oco? Se essa for a nossa condição, precisamos reconhecer: somos ossos secos. Mas também precisamos crer, irmãos, porque Deus continua com poder para soprar vida sobre nós de novo. Mas antes disso, Ele pretende reorganizar toda essa pilha de ossos. Ele primeiro começa reorganizando a nossa estrutura de pedaços soltos em um corpo, nos conectando com outras pessoas. Vamos assim ao nosso ponto 2. Ponto 2. A palavra organiza, mas só o Espírito vivifica. Quando Ezequiel obedece ao primeiro comando de Deus e profetiza, acontece algo impressionante. Os ossos começam a se juntar, cada osso encontra o seu lugar, tendões começam a aparecer, a carne cobre o corpo, a pele começa a ser formada ali, o vale se enche de formas humanas de novo. E aqui
Eu imagino um arrepio alucinado no corpo do profeta nesse instante, vendo aquilo acontecer. E como um amante de cinema, eu imagino algo mais ou menos semelhante ao que aconteceu em Vingadores Ultimato. Você viu esse filme? Não lembro o que aconteceu, não? No final desse filme, durante a batalha contra o Thanos, que era o grande vilão, eles vão perder a batalha. Já era, não tem mais o que fazer. Então o Homem de Ferro usa a manopla com as joias do infinito, estala os dedos, e com isso ele desfaz todos os efeitos do filme anterior, onde vários heróis e várias pessoas tinham morrido. E todos que tinham desaparecido, magicamente, retornam. De repente, todos os heróis que tinham sido transformados em pó, ganham forma humana de novo, voltam à vida. Cara, deve ter sido realmente extremo o que Ezequiel viu ali diante dos seus olhos. Mas no versículo 8, encontramos o diagnóstico mais realista e mais preciso. Eram corpos, agora não era mais só morte em si mesmo, mas não havia neles espírito de vida. A palavra trouxe ordem, os corpos agora estavam montadinhos, mas não estavam vivos, eram como Agostinho diz, estruturas mortas que carecem de alma vivificante. E isso nos expõe uma verdadeira caricatura da vida cristã, irmãos. É aqui que precisamos refletir sobre uma das maiores armadilhas que encontramos na fé. Pensar que basta juntar as partes, que basta botar um monte de gente reunida que nós já temos vida. É o mesmo engano do Dr. Frankenstein. Vivemos como se fosse suficiente criar algo organizado, remendado e até com aparência de povo de Deus, mas sem alma, sem essência, sem vida. Por isso, no mundo religioso, há tantos Frankensteins gospels. Nossa, agora eu misturei todos os idiomas, né? Muito bom. Igrejas e movimentos que pegam pedaços da Bíblia, selecionam as partes que interessam para eles e as outras que são mais difíceis de lidar, tira fora da Bíblia, não precisa ter, não precisamos falar. Igrejas e comunidades que fomentam pecados explícitos como adultério, bigamia, poligamia, gente que se diz cristão apoiando esse tipo de negócio. Outros movimentos que abraçam a bandeira de um liberalismo completo, relativizando todo e qualquer mandamento de Cristo, alterando o que a palavra já nos disse. Outros ainda se apegam apenas a regras externas, como o moralismo, ou até uma ética pseudo-cristã, mas sem viver nenhuma transformação interna. Em todos esses casos, o resultado continua sendo o mesmo: um corpo organizado, porém sem sopro divino. Uma comunidade que pode até parecer com uma igreja, mas não passa de um monstro remendado. E antes de apontarmos o dedo para esses extremos, precisamos reconhecer: até comunidades saudáveis correm o risco de serem organizadas demais e espirituais de menos. Ministérios que são alinhados, e alinhar o ministério não é ruim. Líderes que são capacitados, e isso é excelente para a comunidade. Agendas completas, fazendo tudo o que você imaginar. Mas se não tiver o Espírito, irmãos, todos nós nos tornamos apenas mais um corpo bem formado, mais algo inerte espiritualmente. É tão monstro quanto qualquer outro dos monstros que a gente apresentou aqui antes. É por isso que precisamos repetir e gravar no nosso coração de uma vez por todas: religiosidade sem evangelho jamais terá vida em si mesmo. Religiosidade sem evangelho jamais terá vida em si mesmo. Religiosidade sem evangelho jamais terá vida em si mesmo. Uma graça que não transforma as vidas não é graça, é lorota, é desculpa para viver em pecado. Um moralismo sem Cristo não é santidade, é só arrogância vazia. Uma identidade gospel sem raiz na cruz é só cultura pop, sem poder da ressurreição. Ativismo sem evangelho, programação sem palavra de Deus, é barulho sem esperança.
Por isso esse texto é tão valioso. O Vale de Ossos Secos é um retrato das igrejas, que confundem ainda hoje organização com vida. Mas ordem sem espírito continua sendo algo apenas meramente estético, sem essência, sem espírito. Para refletir com sinceridade, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Quantas vezes olhamos para a nossa própria vida e vemos que está tudo aparentemente em ordem, tudo direitinho, carreira, família, igreja, ministério, mas por dentro estamos secos, sem vitalidade espiritual. Quantas vezes mantemos a forma de piedade, e as pessoas até admiram isso, mas negamos o poder que ela tem para nos conduzir, como Paulo anuncia lá na segunda carta ao Timóteo, capítulo 3. Quantas vezes conduzimos quantidade de atividades com qualidade de vida espiritual? O texto de Ezequiel nos lembra que não basta juntar pedacinhos, juntar ossos. O Evangelho não é uma religião de remendos, irmãos, mas é palavra de Deus, é vida como uma nova criação, e só o Espírito Santo pode soprar vida verdadeira onde havia apenas organização morta, e é por isso que só essas gloriosas 2 primeiras etapas ainda não são suficientes. Vamos ao nosso ponto 3, e esse aqui é o nosso ponto chave, irmãos, esse aqui é o que não pode faltar de forma nenhuma. Ponto 3, o Espírito sopra e gera vida nova. O Espírito sopra e gera vida nova. Depois de vermos o vale reorganizado, não é mais uma pilha de ossos, não é aquela aparência de morte, né? Está tudo no lugar, tendão, carne, pele. O texto nos leva ao coração da restauração que o Senhor está fazendo. Deus manda Ezequiel dar aqui agora um segundo passo diante daquilo. Profetiza ao fôlego, assim diz o Senhor. Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos para que vivam. É decisivo, irmãos. Não é mais um comando aos ossos. Agora estamos diante de um clamor ao Espírito. A mensagem é cristalina diante de nós. A palavra conduz, a organização prepara. Mas é o Espírito de Deus quem vivifica. Só então, diz o profeta, puseram-se em pé um exército sobremodo numeroso. Esse é o ponto em que somos mais uma vez chamados à completa e total dependência de Deus. Porque é só o Espírito. Porque não basta método ou técnica para mudar a nossa realidade, mudar a nossa mentalidade. É necessário clamar com todo o nosso fôlego pelo agir do Espírito Santo de Deus. O gesto de Ezequiel é na prática uma oração obediente, porque foi o próprio Deus que o levou a isso. Ele fala ao Espírito por ordem de Deus. Aqui aprendemos a real posição da igreja. Qual é de verdade o nosso lugar? Porque, irmãos, não existe esse negócio da gente dar ordem em Deus. Eu determino, eu mando. Nós não controlamos o Espírito. Nós suplicamos, clamamos por Ele. Deus nos conduz a clamar por Ele. Clamar para mudar a nossa realidade. É necessário rogar auxílio, a ação do Espírito Santo em nós. O gesto de Ezequiel é na prática uma oração obediente. Ele fala ao Espírito por ordem do próprio Deus. Aqui aprendemos a real posição que eu e você devemos assumir. Não controlamos hoje, precisamos dele. A vida que falta à igreja não vem de melhores engrenagens para as coisas funcionarem, mas de joelhos dobrados que dizem: vem Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus, poder de Deus que caminha pelos 4 ventos, vem sobre nós. Sem essa dependência, irmãos, ficamos na primeira etapa, até corpos que não são mais ossos, mas continuam seguindo sem vida. Então o sopro que vem dos 4 ventos nos atinge com alcance, nos atinge com uma missão. A expressão 4 ventos aponta para nós a amplitude
Ou seja, nos mostrando que Deus não é um Deus local, não é só o Deus do território Israel ali no mapa. Seu sopro alcança os confins da terra. Isso antecipa o que veremos no Novo Testamento depois, quando Jesus sopra sobre os discípulos, no que é chamado teologicamente como Pentecostes joanino, lá no capítulo 20 de João. É o que também vemos quando estudamos o livro de Atos, no capítulo 2, texto que a gente vai estudar na semana que vem, onde veio sobre um grupo de homens e mulheres reunidas, um vento impetuoso sobre eles. O mesmo Deus que reanima Israel envia a sua igreja para as nações. Quando o Espírito sopra, Ele não nos faz sentir coisas apenas, Ele nos coloca de pé com uma missão clara e específica. Ou seja, diante do sopro do Espírito, somos transformados, irmãos, de pilha de ossos dispersos a povo de Deus. E isso nos confere pertencimento, isso nos traz identidade. Nota a progressão: eram ossos que viraram corpos, que se transformam num povo, que são um exército do Senhor. O Espírito não forma indivíduos isolados, ele forma corpo, forma povo. Aqui nosso texto de Ezequiel se conecta diretamente com a nossa série de mensagens chamados a pertencer. Pertencemos a Deus e pertencemos também uns aos outros. Paulo traduz isso assim: em Cristo, embora muitos, somos um só corpo e, portanto, membros uns dos outros, como a gente viu na pregação de Romanos 12. Pertencer não é estar na lista de membros, é participar da vida que o Espírito derrama no corpo inteiro, em todos nós. E para não deixar nenhuma dúvida, é o próprio Deus quem interpreta toda essa visão, quando ele diz, versículos 13 e 14, porém em vocês o meu Espírito, e viverão. Sabereis que eu, o Senhor, falei e fiz. Aqui, Ezequiel ecoa, coração novo, espírito novo, e desemboca diretamente lá dentro da teologia paulina da nova criação, onde somos encaminhados a uma série de novidades na nossa vida. Recebemos uma nova identidade. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova capacitação. O Espírito nos dá a vida. O mesmo Espírito, ou como registrado em Romanos 8, isso. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, vivificará também o vosso corpo, nós enquanto servos. Recebemos uma nova ética, fomos vivificados juntamente com o nosso Senhor, para andarmos em novidade de vida. Recebemos nova habitação, Cristo em nós, a esperança da glória. Ou seja, o centro do Evangelho aqui não é uma experiência inspiradora, mas o ato soberano de Deus, por causa da morte, por causa da ressurreição de Jesus, derramando o seu Espírito para fazer viver todo homem e toda mulher que seguia morto. O Espírito é o Espírito de Cristo. Ele aplica em nós a obra que Deus consumou sobre nós. Como falamos no nosso DNA, você se lembra dele? Somos uma comunidade de discípulos que amam o Evangelho, persevera na missão, compartilha esperança e transforma a realidade local por meio dos nossos relacionamentos, para a glória de Deus e expansão do seu reino. Isso não é slogan, irmão. Não é slogan. É descrição do que o Espírito Santo de Deus produz. Amar o Evangelho, porque é Ele quem derrama o amor de Deus em nossos corações e nos fixa na cruz, nos fixa na ressurreição. Perseveramos na missão, porque Ele nos dá poder para testemunhar, coragem para abrir a boca, coragem para seguirmos os próximos passos, mesmo quando o caminho é difícil. É esse Espírito que nos conduz a compartilhar esperança, porque Ele nos lembra de quem nós éramos antes, pilha de ossos, e quem podemos ser agora, ex-ossos secos, mas agora exército do Senhor.
E por isso, irmãos, cremos que Ele transforma a realidade local, porque Ele nos faz membros uns dos outros, perdoando, servindo, reconciliando, abençoando vizinhos, abençoando escolas, famílias, os que sofrem ao nosso redor. Antes de acabar, o texto ainda chama o povo restaurado de exército. E isso é estranho para nós, né? Porque não é um exército para uma vitória midiática aqui. Não é igual a minha comparação lá com os Vingadores, né? Que eles vencem e acabou. Mas para santidade e serviço. Nossas armas não são pedras, nem performance. São intercessão, leitura da palavra, exercício de misericórdia, justiça, compartilharmos o evangelho da paz. Onde o Espírito sopra, a igreja deixa a arquibancada e entra no campo. Discipula, acolhe, visita, reparte, denuncia o mal, anuncia Jesus por onde passa. Isso nos remete a aplicações diretas na nossa vida, no âmbito pessoal, onde você vê ordem, mas não vê mais vida. É aqui que o Senhor te chama nessa manhã a trazer esse clamor, esse grito realmente do fundo da nossa alma. Vem, ó Espírito. Recomece então, meu irmão, minha irmã, hábitos simples, fáceis e cheios de poder. Palavra de Deus, todo dia. Você não precisa ler o Salmo 119, não. Não precisa disso, não. Se der, é bom. Mas você não precisa disso, não. Lê um versículo por dia, um versículo. Se você instalar o aplicativo da Bíblia no seu celular, ele vai te dar um versículo por dia. Você não precisa nem abrir o aplicativo, já fica escrito ali. Abrir o celular, você lê, pronto. Já é um alimento para você. Oração sincera. Dedica tempo para falar com Deus. Compartilha com seus irmãos. Mesa, os cristãos sempre foram reconhecidos por isso. Mas também é necessário servir, irmãos. Servir aos nossos irmãos. Servir com presença, com amor, com cafezinho, com abraço, com ouvido. Às vezes é tudo que você pode oferecer, você não sabe nem o que vai falar depois, mas você vai estar ali, vai ouvir. Quando a gente pensa o que precisa mudar dentro das nossas famílias ou nos nossos relacionamentos, a gente também precisa exercitar o que o texto diz. Precisamos rogar que esse Espírito nos ajude a reconciliar e curar feridas. Gente, quanto filho que já chegou aí nos seus 30, 40, 50, 60 anos e continua botando a culpa de tudo nos pais. Peça ao Espírito a coragem para pedir perdão, a graça para perdoar. Chega de divisão, chega de confusão. Na igreja, porque também afeta a igreja, reorganizar é muito bom, mas jamais vai substituir o derramar do Espírito. Então, irmãos, façamos da oração congregacional, façamos do clamor algo real, tornemos a nossa vida missionária uma prioridade nesse lugar. E depois, levantemo-nos para servir a nossa cidade, levando-nos à missão local, onde você tem desafio. Escolhe um passo essa semana, qualquer um desses passos que eu vou ler agora, você pode escolher para tentar aplicar na sua vida. 1, visitar um enfermo, qualquer enfermo, visitar um enfermo. 2, ligar para quem está isolado. Você não precisa fazer todos, tá? Você vai escolher um. Tá? Visitar enfermo. Aí eu já consigo ver por alguns rostinhos pensando assim, eu não gosto de visitar. Ligar para quem está isolado. Ih, não gosto de ligar. Pode ser mensagem do WhatsApp? Convidar um vizinho para o núcleo, quarta-feira. Um vizinho, qualquer vizinho. Você não é para sequestrar o vizinho, não. Tá? Mas convidar o vizinho. Levar uma cesta para alguém que precisa. Uma cesta básica. Compartilhar a mesa do domingo, convidando alguém para almoçar na sua casa. Abrir a Bíblia com alguém. Quantas vezes as pessoas chegam até nós e a nossa referência é tudo. A gente cita história, a gente cita filosofia, a gente cita provérbios, né, populares, mas a gente não abre a Bíblia com ninguém.
Tudo isso, irmãos, precisa ser real. Seremos cobrados por isso. Ou, se não for real, nós seguiremos apenas como um amontoado de corpos se julgando o povo de Deus. Lembre-se, organização monta corpos sim, mas é o Espírito que faz nascer um novo povo. Sem o Espírito, viramos nada mais, nada menos que um museu. Com o Espírito, viramos homens e mulheres cheios da missão do próprio Deus. Pertencer não é uma vitrine onde a gente expõe o que Deus está fazendo na nossa história. É uma vida compartilhada em Cristo, que inclui as nossas vitórias e as nossas derrotas. Então, como no vale de ossos secos, o Senhor mesmo sela a promessa: porei o meu Espírito em vocês, e vocês viverão, e os estabelecerei na sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Que essa seja a nossa oração, que esse seja o nosso passo. Clamemos ao Espírito que realmente nos levante dessa pilha que nós nos tornamos e faça de nós um povo vivo, pertencente a Deus, para a glória de Deus e o bem da nossa cidade, para que as pessoas entendam que continua existindo esperança aqui. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, nós te agradecemos porque diante dos nossos vales de ossos secos, Tu és o Deus que sopra a vida sobre nós. Reconhecemos, Senhor, que muitas e muitas vezes temos nos tornado apenas estruturas organizadas, Senhor. Mas sem o Teu Espírito, continuamos sendo frios, continuamos infrutíferos. Senhor, que hoje, à luz da Tua santa palavra, nós realmente, Senhor, paremos e dediquemos tempo a clamar pela Tua ação entre nós. Sopra de novo sobre nós, Senhor. Derrama nova porção do Seu Espírito sobre nós, Senhor. Enche, Senhor, os nossos corações. Renova as nossas famílias. Vivifica a nossa igreja. Transforma-nos, Senhor. Arranca-nos dessa vida de espectador em verdadeiramente um soldado Teu, Senhor. Para que de fato nós não sejamos apenas mais mortos, mais povo que se chama e se orgulha de uma igreja gloriosa no passado, mas que de verdade sejamos o Teu povo, que opera, que serve, que luta nesse mundo, Senhor. Faz de nós uma comunidade que realmente ama a Tua palavra, que ama o Evangelho. Persevera-nos, Senhor, na missão. Ajuda-nos, Senhor, a compartilhar, mesmo quando o nosso coração estiver só cheio de dor. Leva-nos a compartilhar esperança, para que assim, Senhor, assim o agir do Teu Espírito através de nós, transforme a realidade local, para a Tua honra, para a Tua glória. Não queremos mais, Senhor, de maneira nenhuma, Senhor, viver só das nossas glórias do passado, só de aparência, só de coisas, Senhor, que não fazem mais nenhum sentido entre nós. Mas queremos viver a nova vida que Cristo propõe. Sopra, Senhor, o Teu Espírito sobre o Teu povo. Leva-nos, Senhor, a conhecer quem realmente o Senhor é, para que com os nossos lábios possamos proclamar como o profeta recebeu do Senhor, que o Teu povo há de proclamar, porque o Senhor prometeu e fez. Assim oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.